Obrigado pela introdução, boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. A gente vai dando andamento na apresentação e conforme a gente vai percebendo que existem perguntas no chat, a gente vai respondendo aqui durante a apresentação. Para aquelas que não forem respondidas ao longo da apresentação, a gente responde ao final. Bom, dando início aqui à apresentação, a gente traz uma carta do gestor com alguns destaques, tanto macroeconômicos como do fundo, né? Acho que do ponto de vista macroeconômico, o terceiro trimestre foi um trimestre com notícias positivas e notícias negativas, né? Acho que do ponto de vista positivo, uma evolução bastante robusta da vacinação, de modo que hoje a gente prefere acreditar que a pandemia já está acabando, né? Pelo menos o pior momento que tanto nos atrapalhou nos últimos 18, 19 meses, a despeito de uma possível terceira onda que estaria ou está acontecendo em alguns países europeus. Aqui no Brasil, talvez pela dinâmica da população, de vacinação e até por uma questão cultural de higiene, a gente está passando por um momento bom no que diz respeito à pandemia. Então, talvez esse seja o grande destaque do terceiro trimestre. Por outro lado, do ponto de vista macroeconômico, político e macroeconômico, a gente está passando por um momento delicado, né? A gente está, nesse momento, passando por uma inflação num patamar bastante elevado e, o pior, ainda sem indícios de estagnação ou de redução, o que tem levado o Banco Central, o Copom, a fazer ajustes relevantes na taxa de juros, o que naturalmente liga um sinal de alerta para os XPMOLs em especial, em função do que esperar da dinâmica de consumo nos próximos meses, né? Tanto por conta da tanto por conta da inflação mais alta, o que pode eventualmente ser um empecilho para a retomada do consumo, como também em relação à taxa de juros, que acaba dificultando acesso a crédito e enfim, trazendo um pouco de incerteza quanto à recuperação econômica do país. Então, é um sinal de alerta. No meio desse turbilhão, a gente ainda está vendo a discussão da PEC dos precatórios, né, que é um jeitinho brasileiro de estourar o teto de gastos para se fazer populismo ao longo do ano que vem. Então, tudo isso nos coloca um ponto de atenção, né, um ponto amarelo para que a gente acompanhe nas próximas semanas. A gente vinha ou vem numa recuperação bastante forte do varejo. A gente tem grandes expectativas agora para Black Friday e para o Natal, para esse último bimestre do ano, mas a gente fica com esse ponto de atenção em relação à inflação, principalmente, que pode vir a atrapalhar os planos de recuperação do varejo e dos shopping centers como um todo. O terceiro trimestre foi um bom trimestre para o fundo. A gente viu, ao longo da pandemia, os shoppings do portfólio fazendo uma grande qualificação de mix, e muitos deles já vindo com uma recuperação bastante robusta nos últimos 2, 3, 4 meses, principalmente os shoppings mais posicionados nas classes mais altas. A gente sabe que durante a pandemia, ou durante crises em geral, acaba que o rico fica mais rico, né? O pobre fica um pouco mais pobre. Isso é um problema, mas acaba que os shoppings mais qualificados se beneficiaram, de modo que o somatório dos fatores entre o aumento da riqueza dos mais ricos, somado à impossibilidade de viagens internacionais, fez com que os nossos shoppings mais qualificados tenham crescido bastante em vendas, mesmo comparado com o ano de 2019, o ano pré-pandemia, que é o caso, por exemplo, do Shopping Cidade Jardim, do Catarina Fashion Outlet, né, que são shoppings que estão vindo com uma recuperação muito grande de vendas, ambos crescendo mais de 40%, 50% em relação aos mesmos meses de 2019. Em relação ao portfólio como um todo, a gente viu as vendas por metro quadrado crescerem 22% em relação ao segundo tri e 12% em relação ao terceiro trimestre de 2019, que são resultados muito bons. E a gente viu também evoluções bastante robustas, tanto em inadimplência líquida, já num patamar bastante baixo, quase próximo ao que a gente tinha pré-pandemia. Nível de vacância também absolutamente controlado. A gente vai falar desses indicadores ao longo da apresentação. Os descontos na mesma tendência, NOI por metro quadrado, e cuja ocupação também. Então, são boas notícias. De novo, um sinal aí de atenção para os próximos trimestres, muito por conta da inflação, mas, por hora,
a gente teve um terceiro trimestre bastante robusto. Acho que só para pontuar e exemplificar, eu já havia falado do Cidade Jardim e do Catarina Fashion Outlet, mas também o Shopping Cidade de São Paulo teve uma performance bastante boa e todos eles já ultrapassaram na média do terceiro trimestre um patamar de R$ 200 por metro quadrado de NOI, que é um patamar que a gente via pré-pandemia. A gente anunciou na primeira semana de julho uma extensão da carência do endividamento que a gente tem por meio de um CRI. Então, a gente volta a pagar os encargos desse financiamento somente em agosto do ano que vem. A gente entendeu que era necessário por conta da recuperação, à época, ainda lenta em função da pandemia. E também tivemos a realização e a conclusão da sexta emissão de cotas. Obviamente, o cenário no mercado de FIIs como um todo está bem desafiador. Eu acho que todos vocês acompanham isso. Infelizmente, a subida dos juros traz uma volatilidade bastante grande para o mercado secundário, e a gente acabou levantando um pouco mais de R$ 47 milhões, e a gente está, desde então, trabalhando para finalizar a alocação desse caixa. A gente acredita que vai ser capaz de anunciar a aquisição ou as aquisições até o final de 2021, ainda dentro do ano de 2021. Em termos de dividend yield, a gente teve uma distribuição de um yield anualizado de 5,62%, no terceiro trimestre, que é um yield aquém daquele que a gente tinha pré-pandemia, porém acima daquele que a gente vem entregando nos últimos trimestres, o que, de novo, mostra uma tendência forte de recuperação. Por fim, em termos de perspectivas, eu já falei um pouquinho no início, né? A gente, ao mesmo tempo, está bem animado, porque os últimos 3, 4 meses foram muito bons em termos de recuperação de vendas. A gente claramente vê uma demanda reprimida. Por outro, a gente fica com um sinal de alerta em relação à inflação, somado ao alto nível de desemprego no Brasil. E, como vocês sabem, com o aumento da taxa de juros, a gente, infelizmente, vê as companhias investindo menos, e com menos investimentos das companhias, a expectativa é que se gerem menos empregos do que o desejado, né? Então, a gente fica com esse sinal de alerta para 2022, ano de eleição presidencial, portanto, um ano de bastante incerteza e bastante volatilidade. Dentro do portfólio, a gente tem 2 expansões em andamento, 2 expansões nos nossos 2 melhores shoppings, principalmente pós-pandemia, que são o Catarina Fashion Outlet e o Shopping Cidade Jardim. E a gente, ao longo da apresentação, vai trazer algumas informações sobre essas expansões. Tá? Aqui alguns destaques em números, né? A gente teve um same-store sales, ou seja, vendas mesmas lojas, de quase 50% no semestre, no trimestre, obviamente comparando com uma base bastante baixa, uma base de 2020 bastante baixa, um same-store rent, ou seja, um aluguel mesmas lojas, de quase 56%, 2 indicadores muito bons, uma venda por metro quadrado bastante robusta, de quase R$ 1.370 o metro quadrado, uma venda bastante relevante, uma venda acima de muitos portfólios, inclusive de empresas abertas, e um crescimento também bastante robusto, tanto comparado a 2020 como comparado a 2019, e aqui eu posso dizer que muito influenciado pelos resultados muito positivos, tanto do Cidade Jardim como do Catarina. A taxa de ocupação, como eu falei, bastante saudável, num patamar de 95,3%, ou seja, uma vacância de 4,7%, vacância essa acima do que a gente tinha pré-pandemia, mas um patamar ainda bastante saudável, uma inadimplência também bastante saudável, de 3,4%, e um desconto sobre o faturamento de 3,7%. Esse índice era de quase 1% pré-pandemia, mas chegou a 2 dígitos durante a pandemia. Então, ter chegado a 3,7% é um resultado bem satisfatório e segue em recuperação. No slide seguinte, a gente traz uma linha do tempo com algumas aquisições que a gente fez ao longo da vida do fundo. Eu vou trazer destaque somente para a última delas, em junho desse ano, ainda no segundo TRI, a gente concluiu a aquisição de 30% do CJ Shops nos Jardins, um shopping que ficou muito legal. Ele é pequeno, mas é um shopping bem legalzinho, muito bacana, com acabamento impecável, com mix de lojas muito legal. Para aqueles que moram em São Paulo e tiverem a oportunidade de conhecer, eu recomendo, fica nos Jardins, na Doc Lobo, muito próximo ao Oscar Freire. Eu vou passar a palavra para o José, que trabalha com a gente no time de gestão. Ele vai dar continuidade à apresentação e, em paralelo, eu vou respondendo as perguntas aqui no chat, no Q&A. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu vou falar agora um pouco do cenário macro. Tratando um pouco agora de PIB, a gente teve nos 2 primeiros trimestres do ano revisões positivas, puxado pela recuperação do mercado de trabalho e também do progresso da vacinação, como o Carrasco comentou. E, contudo, a gente teve no terceiro TRI algumas incertezas que nós acreditamos aqui que vão ser determinantes como fatores-chave para o desfecho econômico do ano, sendo elas o cumprimento do teto de gastos para financiar o novo programa social do governo, a discussão sobre os precatórios e também a reforma tributária. Olhando pelo lado da Selic, alguns fatores climáticos, repasse cambial, choques de oferta ocasionados pela abertura da economia acabaram pressionando o nível de preços, de forma que o Copom acabou adotando uma política mais contracionista e encerrou o terceiro TRI com uma taxa de juros em 6,25% ao ano. Trazendo um pouco desse índice para o setor imobiliário, nós acreditamos que, ainda que a gente esteja atravessando um período de alta da Selic, a gente vai continuar com níveis baixos de juros reais a níveis históricos, né? De forma que isso vai estimular a geração de negócios imobiliários, além do próprio setor acabar servindo como uma potencial fonte de diversificação para a carteira aí dos investidores. Pode passar. Falando um pouco de IPCA, como eu havia dito, esses fatores climáticos, como crise hídrica e geadas, a crise hídrica acabou aumentando o preço da energia elétrica. O Brasil tem uma matriz muito forte ali concentrada em hidrelétricas, e as geadas acabaram aumentando também o preço dos alimentos, sendo esses dois fatores relevantes para o aumento do IPCA. A reabertura econômica, que acabou elevando o preço dos serviços, e do lado da oferta também uma sustentação, houve também uma sustentação da inflação de bens industriais com as restrições, né, que a gente viu nas cadeias produtivas. E também, por último, é válido ressaltar aí a depreciação cambial, que acaba pressionando os preços internos dos nossos produtos, né? E tratando do IGPM, é interessante a gente ressaltar aqui que muitos dos contratos de locação dos lojistas dos shoppings encontram-se indexados em IGPM. Dessa forma, a gente tem nesse indicador uma grande interação com os níveis de descontos praticados nos contratos. Uma vez que, se o IGPM vem muito alto, dificilmente os administradores acabam conseguindo dar esses repasses exorbitantes nos contratos dos lojistas e acabam fornecendo aí níveis maiores de desconto. A gente vai ver mais para frente, até nos indicadores operacionais, quando eu comentar que essa queda que a gente teve em níveis de descontos é fruto de um portfólio mais saudável, com vendas, e também de níveis menores de IGPM quando comparados ao segundo TRI de 21. Ainda assim, a gente acredita que esses fatores, todos esses fatores que eu comentei, os fatores climáticos, essa depreciação cambial, essa reabertura econômica do jeito que foi, são fatores temporários, de forma que no médio a longo prazo o Banco Central vai conseguir adotar um relaxamento monetário com o passar do tempo. Tratando um pouco de empregos, da geração de empregos, em agosto a gente teve uma geração líquida de mais de 370 mil empregos, onde todos os grandes setores, os principais grandes setores, tiveram saldos positivos, evidenciando aí essa retomada do mercado de trabalho que eu comentei também no PIB. No entanto, é sempre válido a gente ressaltar que, aliado a esse dado, o controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas acabam sendo muito importantes para a gente conseguir ter um arcabouço estrutural que permita um crescimento econômico saudável aí para o nosso país. Pode passar. A gente vai comentar um pouco agora aqui o resultado do fundo. A gente teve um terceiro TRI bastante forte. Em comparação ao segundo TRI, a gente conseguiu distribuir
conseguiu uma distribuição média 45% superior ao trimestre anterior, de uma forma que a gente não só obteve os resultados, mas conseguiu repassar para os cotistas também. E é válido a gente ressaltar que, por hora, até o final do terceiro TRI, a gente tinha 23.800.000 a receber da venda, como última parcela da venda dos 25% do Parque Shopping Belém, sendo que esse saldo é corrigido por CDI. E falando do nosso caixa, a gente encerrou setembro com 72.500.000 em disponibilidades para liquidez. Pode passar. Olhando a variação histórica da cota, desde o IPO, a gente teve um retorno total de 16%, próximo aí ao IFIX de 22%, e uma variação de cota da ordem de 8,6%. Vou falar um pouco agora dos indicadores operacionais. É bem interessante a gente observar que a gente teve maiores níveis de venda no terceiro TRI. A gente teve recordes anuais em níveis de venda, e essas vendas totais e vendas por metro quadrado acabam irradiando para todos os outros, esses níveis altos acabam irradiando para todos os outros indicadores do fundo. Como eu vou comentar um pouco mais para frente. Para Same Store Sales e Same Store Rent, a gente teve uma base bastante distorcida com relação ao ano passado, por tudo que aconteceu no varejo, não só no varejo, mas também na economia como um todo, mas que ainda assim a gente consegue ver uma evolução interessante a nível de terceiro TRI 21, quando comparado a terceiro TRI de 20, né? Pode passar. Aqui, como eu havia dito, na taxa de ocupação, a gente conseguiu também finalizar em recordes anuais para a taxa de ocupação, para inadimplência líquida e também para descontos. Então, uma vez que o lojista consegue vender mais, a gente tem essa venda puxada aí por marcas internacionais, por grandes redes que acabam se beneficiando com o ganho de market share, principalmente na crise, eles acabam ocupando mais os espaços dos shoppings, acabam tendo uma saúde, e aí isso se traduz na taxa de ocupação maior, eles acabam tendo uma maior estabilidade financeira e, com isso, consegue reduzir os níveis de inadimplência, consegue fazer o pagamento de todas as suas obrigações. A gente tem um nível de inadimplência menor, como observado no terceiro TRI. E pelo lado dos consumidores, eles mostram que estão mais tranquilos em visitar os shoppings, o fluxo de veículos tem aumentado, muito em virtude também do progresso da vacinação, da tranquilidade que os próprios administradores dos nossos shoppings passam com medidas sanitárias ali para conseguir deixar todo mundo tranquilo em visitar os ativos. E tratando também ali dos descontos, como eu havia comentado, a gente fechou o trimestre em 3,7%, de forma que o IGPM contribuiu com isso, tendo uma menor variação acumulada nesse último trimestre, e os níveis de venda foram mais saudáveis também. A gente teve no nosso terceiro TRI o encerramento da sexta emissão de cotas, onde foram subscritas e integralizadas cerca de 473 mil novas cotas, totalizando 47 milhões de captação aproximadamente. Essa captação foi uma oferta 476, então destinada aí a investidores institucionais, e atualmente a gente encontra-se em fase de alocação dos recursos, e nós acreditamos que até o final do ano, no máximo, a gente vai conseguir fazer essa alocação. A gente traz também um pouco aqui uma atualização para os investidores da expansão do Catarina. Então, a JHSF trouxe para o Brasil um outlet, né, um conceito americano, que foi um case de sucesso, deu muito certo, e agora, obviamente, veio a ideia de expandir esse conceito, sendo que na primeira fase vão ser adicionados aí cerca de 25 mil metros de ABL, vão praticamente dobrar de tamanho o ativo,
e a previsão de inauguração para isso é no final de 22, ali para o Natal, e evidenciando o sucesso que é esse ativo, já tem cerca de 75% dessa ABL comercializada ou em negociação. Também, agora em outubro, a gente teve a abertura ao público do novo Deck Park do Cidade Jardim. Então, foram abertas cerca de 490 novas vagas, em aproximadamente 12 mil metros de área construída. Foi desenvolvido um conceito único da JHSF junto com o estúdio Arthur Casas. Eles queriam criar um conceito totalmente diferente e uma experiência única para quem visita o shopping. Então, fizeram um túnel com esteiras rolantes, com painéis de LED, com música, com os mesmos materiais premium que a gente já observa no ativo. Então, é algo que qualifica ainda mais não só o Cidade Jardim, mas o portfólio do XP Malls como um todo. E essa inauguração é uma fase inicial de uma expansão, então a gente vai ter um remanejamento do estacionamento antigo do Cidade Jardim para esse novo Deck Park e vamos com isso, ter um ganho de ABL no próprio estacionamento antigo, né, do ativo. É uma pauta bastante presente aqui na XP, mas também fora, que a gente tem trazido aqui dentro para os investidores do nosso fundo, são as práticas ESG que todos os nossos administradores praticam dentro dos ativos. Então, eu trouxe aqui uma prática de cada administrador para exemplificar. Então, a Ancar, ela tem um comitê de sustentabilidade, onde ela implanta e avalia todas as implantações possíveis de práticas sustentáveis para os ativos dela. Assim, no Shopping Cidade de São Paulo, ela tem um sistema de abastecimento de água com uma parceria que é feita com a General Water, onde tem um tratamento dessa água para poder gerar água de reuso. A Aliança, no Caxias Shopping, tem todo um projeto sustentável, onde eles têm coleta de lixo, coleta de pilha, bateria, lâmpada fluorescente, água de reuso também. E a JHSF, ali no Shopping Ponta Negra, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e ligas e associações locais também, fez uma campanha de vacinação contra HPV, influenza e tríplice viral. Falando um pouco da performance da nossa cota, no terceiro TRI, a gente teve um volume de 252 milhões, um aumento ali de cerca de 2,8% das negociações, quando comparado ao trimestre anterior, e quando comparado ao terceiro TRI de 20, uma queda de cerca de 26%, algo provavelmente ali ligado ao período de alta volatilidade que a gente teve do Covid-19. A nossa cota, ela encerrou o trimestre ali também em cerca de R$ 93,60. A nossa base de cotistas foi recorde no ano, com cerca de 255.378 cotistas, com um perfil majoritariamente de pessoas físicas, então cerca de 81% de pessoas físicas e 19,1% de institucionais, onde majoritariamente a gente tem a presença dos cotistas no Sudeste, seguido pela região Sul, e algo que a gente também já observa desde os outros trimestres. Aqui, abrindo um pouco o breakdown de como está o nosso portfólio, a gente tem os flagships do fundo com um resultado bastante expressivo, então Catarina, Internacional, Cidade Jardim, com uma geração forte de resultado, uma BL bem diversificada entre os nossos ativos, administradores, nós temos os principais administradores de shopping do Brasil como parceiros, algo que contribuem na gestão do dia a dia como um todo, e a região, e como região nós temos cerca de 62% da ABL do fundo no Sudeste. Falando um pouco do portfólio atual
dos ativos, nós trazemos uma tabela com cerca de todos os ativos que nós temos no portfólio e os seus respectivos percentuais e quanto isso contribui em ABL própria para contribui em ABL própria para o nosso portfólio. Eu vou deixar agora a palavra final para o Carrasco, caso ele queira fazer alguma consideração final do nosso call. Obrigado, Zé. Eu estou respondendo aqui a última pergunta no chat e as demais eu já respondi, então eu passo a palavra aqui para o nosso RI para fazer os agradecimentos finais. Obrigado a todos. Essa apresentação está encerrada agora. A gente deve, nos próximos dias, divulgar ela no site do fundo, que é xpasset.com.br/xpmols. A gente reforça aqui que o time de RI está à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Então, de novo, a gente agradece a todos pela participação. Bom, a gente vai ter alguns minutos aqui com o Q&A aberto. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para mandar por ali. Pessoal, obrigado a todos. A gente agradece a participação e até o próximo trimestre. Um abraço. Bom final de tarde. Muito obrigado a todos. Um abraço.